Tarde, pessoal. A gente está começando uma nova série aqui no YouTube. É, Ela é a respeito, cara, de trazer algumas nuances que a gente às vezes vê no mercado internacional, às vezes algumas coisas que eu pego em code reviews assim da comunidade. Se vocês prestarem atenção no GitHub, eu sou bem ativo assim em algumas comunidades, em si de principalmente open source. E, cara, uma coisa que eu ouvi muito, eu vou até comentar aqui. Recentemente eu tô codando muito em Go, cara, e pelo menos é uma coisa assim, uma dor minha que eu vejo que é muito explorada no mercado internacional, só que aqui no nacional em si não. O que que seria essa dor? Cara, acho que vocês já viram o tal do Promise no JavaScript, o Promise Zero também. Muitas das comunidades de Node usam ele, né? E cara, assim, só comentando, esse canal aqui não é um canal de fanboys da linguagem de Golang, é mais porque eu tô trampando muito nela recentemente. Então, cara, é mais um estudo de caso a respeito. Esse nosso canal, igual eu comentei, ele estuda muito as nuances que a gente pega do mercado internacional. Ah, aqui, ó, perfeito, ó. Já tá gerando todos os snippets da aula de hoje, do exemplo. Então vai ser até mais rápido. Vou jantar até mais rápido hoje. Mas, enfim. O que que acontece, cara? Só dar um overview mais geral a primeiro momento do nosso canal. Ele vai ser mais voltado, igual eu comentei, essa questão de nuances. Não imagina assim. A gente tem uma curva de aprendizado para aprender alguma coisa de determinada linguagem. Esse canal aqui tem principalmente o foco de trazer esse aprendizado já a nível de mercado, do que é usado por fora, né, no mercado estrangeiro, mas para dentro do Brasil. O objetivo disso é só para diminuir essa curva de aprendizado mesmo, sabe? Então, literalmente é isso. A gente não vai explicar, tipo, declaração de variável em Go, essas coisas, porque, cara, isso não tem muito sentido. Se vocês quiserem de fato aprender, eu recomendo vocês nem comprarem curso para isso, já pegarem direto lendo a documentação e tal, porque, cara, isso é uma coisa muito pouca e muito singular também, né? Se vocês pegarem, tipo, vocês vão maratonar um dia só, já vão matar um montão dessas coisas assim, né? Então essas nuances aqui, cara, é mais coisas que às vezes a gente pega com o tempo e às vezes demora muito tempo para pegar, né? Então, é, o nosso incentivo aqui é legítimo, é muito referente a isso. E, cara, o seguinte, a gente vai partir aqui explicando esse processamento aqui que seria equivalente ao paralelismo em Node, só que aqui a gente trata como preemptivo no Go, né? Então, cara, só dando um overview do que foi esse código que a própria IA gerou, né? Os snippets, né? A gente tem a funçãozinha main, todo o entry point no Golang vem dessa função, então isso não é incomum em linguagens como Java, Kotlin e outras por aí. Inclusive, até no próprio JavaScript você tem um arquivo de entry point. E aqui no Go, a única diferença é que ele segue essa funçãozinha. Aqui a gente declarou uma variável, ela recebe uma struct, que ela é weight group. O que seria essa struct? Ela é vinda de um pacote sync, que é próprio da linguagem Go. E o que ela vai fazer? Ela vai estacar aqui, pelo menos a gente está registrando que a gente vai ter duas threads que vão ser liberadas de maneira preemptiva. Se vocês quiserem saber o que é preemptivo mais a fundo, inclusive depois para uso da linguagem Go, aí ó, o, o IntelliSense da IAzinha que eu estou usando também está ajudando aqui. Depois dei uma olhada nessa variável de ambiente do Go, chamado Go Max Cores, inclusive ela pode passar como parâmetro na tag de build do Go. Então imagina assim, às vezes você está lá criando seu Dockerfile para você trabalhar com o seu K8s da vida tal, ou um simples RDS mesmo lá da AWS, com Fargate e tal. Às vezes você fala assim, ah cara, eu vou usar um multistage para melhorar o tamanho da imagem e tal, do runtime. Cara, perfeito, lindo, maravilhoso. Só que é interessante também dar um feeling para essa variávelzinha aqui, porque às vezes você tá alocando um recurso que às vezes também tá ocioso, sabe? Então, às vezes, pelo menos, às vezes, para você trabalhar um uso melhor do processamento da sua máquina em certo momento de pico do seu dia e tal, por exemplo, de processamento e tal, um throughput muito grande, às vezes é interessante validar isso daqui também. Mas, cara, foi igual eu comentei. Lá no JavaScript a gente tem muito uso do Promise Promise Zero, e aqui no Go, cara, por mais que seja meio verboso, meio estranho a primeiro momento, cara, é uma coisa que no mercado internacional o pessoal usa muito, inclusive uma produtividade muito grande, né? Que é isso daqui, ó. Eles destacam as threads
de maneira preemptiva, e aqui, ó, ele dá um await. Esse daqui seria o mesmo await do JavaScript. A gente estaca tudo que vai usando dentro de um array, e aí a gente dá um await aqui. Aí aqui no Go a gente simplesmente tem essa sintaxe um pouco diferente, que a gente de fato usa uma GoFunk, né? Mas, cara, é uma coisa muito pouca, muito singular. Eu vou até fazer a execução do script aqui embaixo, ó. Se eu conseguir trazer essa coisinha pra cima, perfeito. Aqui, ó. Opa. Not main package. Opa, disfarça. Package aqui recebeu o nome do diretório. É erro de principiante. Brincadeira, todos nós somos, né? Sempre é uma vida, um eterno aprendizado. Mas assim, a gente executou aqui. O que que ele vai fazer na linguagem, cara? Ele vai estacar primeiro e estacar a segunda GoFunk logo na sequência. Ele estaca a primeira e a segunda à medida com que o ponteiro da linguagem lê. Então lembra, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui ele estaca a primeira e logo na sequência a segunda. Quando ele foi desempilhar, ele desempilhou primeiro a segunda e logo depois a primeira. Isso é um tratamento preemptivo mesmo. Às vezes você fala assim, cara, mas isso daqui é um overengineer do caralho nesse sentido. Cara, verdade, muito verdade mesmo. Mas imagina se fosse uma API call. Então aqui, ó, você está fazendo a chamada, aguardando uma parte terceira responder, que ela em si gera um bloco, e aí você aguardaria a outra. Se você usa isso daqui, cara, você facilita muito. E é isso que às vezes eu vejo nos open source que às vezes não é muito explorado, sabe? E aqui o que que eu vou fazer? Eu vou retornar um error tchan. Quando a gente trabalha no... Opa, aqui a IAzinha ajudando de novo. Quando a gente trabalha, por exemplo, em alguns códigos open source, é interessante usar esse tipo de coisa, porque ela evita muita, às vezes, a dor de cabeça de... Cadê aqui? Tá com um forzinho aqui, um if, cadê o fechamento? É lindo essas IA, cara. Uma hora eles vão acabar tomando esses empregos, fiquem espertos. Mas o que que acontece, cara, que eu queria mostrar aqui nesse código? A gente aqui, ó, tá criando um canal bufferizado. Esse buffer é esse número que tá vindo aqui. Ou seja, a gente tá criando um canal. O canal é simplesmente uma variável que ela recebe, ela aguarda o recebimento de um valor e logo na sequência ela aguarda a escrita desse valor para outro lugar, ou seja, ela recebe e devolve. Então é mais isso mesmo, sabe? Só que no exterior é muito usado literalmente para tudo, né? Aqui no Brasil o pessoal costuma só fazer o código síncrono mesmo e beleza. Mas uma coisa que é interessante, cara, é que isso daqui inclusive ajuda às vezes você a lidar com timeout de requisições, né? Então, cara, eu recomendo muito o uso disso daqui. A gente vai dar um wait aqui, um close no canal. Esse close aqui é só para não permitir mais que seja alimentado esse canal e é isso, cara. O laço fora que ele vai devolver essa informação do erro, caso seja diferente de nulo, ele de fato fazer uma devolutiva. Você pode colocar uma cláusula de return aqui, depois você pode até colocar um context cancel, né, para cancelar as requisições em caso de necessidade. Imagina que uma deu erro, você faz como se fosse um secret break, você quebra todo o resto porque já não vai ter necessidade daquele processamento em vista que você já teve um erro, né? Se de fato a regra de negócio permite isso, mas cara, é isso daqui. É um recurso que dá para usar nesse sentido. E logo aqui na sequência a gente vai ter o mesmo Gourmet Go. Então é aqui, ó, você retorna o erro 1 ou 2 e, cara, é isso. O erro aqui no Golang ele também é muito singular. Você está vendo que a gente está simplesmente declarando uma variável de erro. Em linguagens como, por exemplo, JavaScript, Kotlin, Java mesmo, C Sharp, é muito comum a gente usar o throw exception, por exemplo. E o que que acontece, cara? O throw exception, por mais que ele seja tipo de uma usabilidade muito grande, que ele te permite você trabalhar tudo em laços de try-catch e tal, cara, fenomenal. Mas a nível de processamento mesmo, imagina que uma quebra, ele simplesmente desempilha o processamento da linguagem, o processamento natural dela. Então, cara, isso acaba também gerando uma perda de processamento. E isso é uma coisa que o Go tratou de uma maneira muito top, cara. Então, assim, esse é outro ponto que eu acho interessante da gente usar. Sempre que às vezes for retornar um erro, retorna dessa forma aqui, sempre com o canal bufferizado, né, para não correr o risco de alocar a memória de maneira desnecessária. E, cara,
É isso que eu queria trazer para vocês e tal, que eu cheguei a ver nesse meio tempo. Acompanhe aí que nas próximas semanas a gente também vai estar lançando algumas aulas referente a alguns outros temas diversos, tal, né? Mas ainda voltado para esse universo da programação. E a princípio é isso, cara. Espero ver em vocês lá também. Boa noite.